E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um Nascido ESC para vocês, onde a gente tira as nossas dúvidas a respeito da santa e maravilhosa palavra de Deus. Então, vamos parar de conversa fiada e vamos para o que interessa. Vamos justamente para aquilo, para nossa dúvida de hoje. Lembrando que essa dúvida ela foi mandada lá no grupo do Telegram de suporte do nosso curso Bacharel Livre de Teologia, um curso que nós temos para ensinar você a real teologia, uma teologia concreta e bíblica, uma teologia evangélica, protestante, que vai te ensinar o que é a Bíblia, como extrair o conhecimento da Bíblia, como aplicar na tua vida e como transmitir esse conhecimento da maneira mais útil e correta. Tá bem? Então vamos lá. Bom, a pergunta foi: pastor, é pecado o casamento entre primos segundo a Bíblia? Bom, pessoal, primeiro a gente tem que fazer algumas considerações. Nós temos, tá, a parte que trata dessa parte do incesto, uma questão que tem até o nome, incesto, na Bíblia, é uma parte que está lá no Antigo Testamento. Ih, pastor, Antigo Testamento é lei, nós estamos na graça, não vem com essa conversa fiada pro meu lado, não. Calma. Nós temos que entender o seguinte, vamos lá. Antes da lei, né? Nós estamos na graça, mas existia a lei. Muitos acham que existe lei e graça, apenas esse dualismo, que os dois serviam para salvar e os dois serviam para condenar. Não, nós temos que entender como funcionava. Lembre-se que nós tivemos Adão e Eva, os filhos deles, se casaram com sobrinhas, por exemplo. Os homens casaram com sobrinhas, as mulheres casaram com sobrinhos também. Então, entre tios e sobrinhos, isso era normal, entendeu? E mesmo durante a lei, era incentivado que o povo de Deus casasse com membros da mesma família. Eram até proibidos de casar com pessoas de fora da família. Mas espera aí, pastor, então de onde surgiu a proibição? De onde surgiu a questão do incesto na Bíblia? Olha só, pessoal, vamos entender uma coisa. Existiu a promessa. Então, a promessa feita, por exemplo, a Abraão. Então, existiu a promessa da salvação. Então, nós temos uma promessa. E no início, então, nós temos Adão, tudo, até que chegou na lei. Quando chegou a lei, existe uma ideia totalmente errada de que a lei veio para salvar. Era um meio de salvação antes de Jesus. Não, a lei não era isso. Eu sempre dou esse exemplo aqui. A lei era o quê? Um aio. O que é um aio? Um tutor. O que é um tutor, pastor? Olha só, vamos ter uma ideia naqueles filmes antigos de gente rica, principalmente na Inglaterra, que tinha o quê? Tinha a governanta, aquela figura da governanta da casa. O que a governanta fazia? A tutora das crianças. Ela cuidava de tudo na casa, ou seja, ela protegia, ela cuidava. Então, olha lá um aspecto da lei. A lei protegia. Porque olha só a questão, por exemplo, de não se casar com pessoas de outros povos. Isso por quê? Porque as diferenças genéticas. Por exemplo, imagina se uma mulher baixinha, hebreia, casasse com um homem alto, que fosse, por exemplo, um dos gigantes, por exemplo. Como essa criança ia nascer sem fazer uma cesariana? Porque naquela época eles não realizavam, eles não tinham esse conhecimento. Como é que eles iam fazer? Então nós temos que ver todos esses aspectos na lei. Então protegia a pessoa, outra proteção. Né? Outro aspecto que a governanta protegia a casa. O tutor protegia a criança. Qual era a questão? Era a questão, por exemplo, da carne de porco. Hoje nós sabemos todas as doenças, as enfermidades que a carne de porco pode trazer pra gente. Naquela época eles não sabiam tudo isso. Eles não sabiam da questão do ovo de solitária, eles não sabiam que era isso que poderia dar problema no cérebro da pessoa, por exemplo. Eles não sabiam questões que o quanto a carne tinha que ser fervida, a carne de porco, os cuidados. Mesmo assim, a lei falava que a carne de porco era o quê? Imunda. E só lá no Novo Testamento, com o sonho, lembra do apóstolo? Que Deus falou, mata e come. Percebem essa questão? Então, olha só, o tutor protegia, ajudava a proteger a filha daquele homem rico. Nós somos filhos de Deus. E o ser humano tinha o quê? Um tutor que cuidava deles. Outra coisa que o tutor fazia, o tutor ensinava. Então o tutor protegia, cuidava da casa, cuidava do local onde as crianças viviam, ele tomava conta de tudo que era referente à estadia, ao bem-estar, o que as crianças precisavam, e eles ensinavam, eles cuidavam da parte escolar da criança, eles faziam tudo isso. E a lei era isso para nós, ela nos ensinava, ela nos ensinou, ela protegeu e nos ensinou.
Olha que interessante. Foi uma coisa que Deus colocou aqui para nos proteger, as regras para que nós não sofrêssemos o mal. Aí vamos voltar ainda com relação a isso. Aí a lei, nós temos que entender que a lei ela tem 3 aspectos, tá? Que eu sempre falo aqui. O primeiro é a lei civil, que cuida, por exemplo, do Código de Saúde Pública. Olha o exemplo que eu dei de que a mulher, o hebreu, não podia se casar com alguém de outra linhagem, porque imagina a criança, eles não tinham o recurso da cesárea, ou o problema da carne de porco de não ser limpa, o problema do asseio, no caso de contaminação, da mulher estar menstruada e ela ter que ficar separada, né? A mulher menstruada tem que ficar separada por diversos aspectos, né? Porque se bobear, ela vai lá e ela corta nosso pescoço fora, né? Mas isso é outro caso. Entendeu? Olha isso. Isso daí é o quê? A lei civil. Veja que esse aspecto civil da lei tinha lá o código penal, por exemplo. O cara que roubar, ele vai pagar tal pena. O cara que assassinar vai ter que pagar tal pena. Perceberam essa questão? Então este é o aspecto civil da lei, que servia para quê? Para a constituição do Estado de Israel naquele ponto, que seria uma teocracia. É um Estado que era governado pelo próprio Deus. Então, Deus deu aquele código de lei para aquele povo servir. Nós estamos aonde? Na República Federativa do Brasil. Ah, pastor, então ali o que está lá em Levítico, porque nós temos Levítico 18, Levítico 20 e Deuteronômio, que trata do incesto, né? A passagem mais completa, que é a que nós estudaremos nesse estudo, ela é Levítico 18, porque ela está mais completa. Mas isso daqui, por exemplo, isso não seria lei civil? Nós vamos ver isso se enquadra apenas na lei civil. Então a lei civil não serve mais pra gente. Aí nós temos outro aspecto que é o quê? A lei religiosa. Então o que acontece? Existe o sacerdote, ele tinha que usar uma roupa daquela forma, com as pedras no peito, os guizos embaixo da roupa. Havia sacrifícios de animais, os animais tinham que ser sacrificados pelo pecado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para orar e aspergir sangue sobre o propiciatório. Olha que coisa interessante. Isso é a lei religiosa. Isso Jesus pagou na cruz. Então não tem necessidade mais de sacrifício, já que o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer pelo pecado. Então era o animal que pagava com a sua vida pelo nosso pecado. Agora não tem mais a necessidade, porque aquele sem pecado morreu por nós na cruz. Olha que coisa interessante. Então esse é o aspecto religioso. Jesus morreu e cumpriu essa lei. Entendem agora quando Cristo fala que cumpriu a lei? Aí nós temos o terceiro aspecto da lei. O terceiro aspecto da lei, pessoal, é qual? É o moral. É o aspecto moral da lei. Que é o quê? Você tem um resumo, tá? Então, em toda a lei, ela traz pra gente um aspecto moral. A gente tem que entender o aspecto moral dela. Então, o resumo é os 10 mandamentos. Então, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai ter outros deuses além do nosso Deus. Você vai tirar pelo menos um dia em 7 para você adorar a Deus e descansar. Esse é o aspecto moral. Então são os 10 mandamentos, que é um resumo dos aspectos morais. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, lá em Levítico 18, o incesto cai ali, no não assassinarás. Por quê? Porque causa mal, traz um mal, entendeu? Se você tiver relacionamento com a sua mãe, como é que fica seu pai? Se você tiver relacionamento, um avô ter relacionamento com uma criança que é a sua neta, como é que vai ficar a cabeça dela? Isso sem mencionar os problemas genéticos que esse relacionamento vai trazer. Então, olha a questão moral aí, tá vendo? Então, o programa de hoje é para eu dar para vocês essa introdução à nossa questão. No próximo Nascido ESC, nós vamos ler Levítico 18 e nós vamos o quê? Nós vamos ver a questão do incesto. E aí nós vamos chegar à conclusão se primos realmente podem ficar juntos. Então não perca. Primeiro nós tivemos a base para a gente entender, ok? Nós tivemos a base, nós tivemos o básico e aí na semana que vem, fiquem ligados no Nascido ESC. Nós vamos continuar esse nosso estudo. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Querem conhecer nosso curso de teologia, baixar nossos e-books gratuitos? Tem um link aqui na descrição que vai te levar para uma página com todos os nossos links, todas as redes sociais, e-books gratuitos, nosso curso de teologia, tudo bonitinho. E é isso, até semana que vem com mais um Nascido ESC. Deus abençoe.